muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. No videocast da JF TV de hoje, o assunto é a crise ambiental e climática. Nós vamos trazer o assunto que é mundial para a nossa realidade juiz-forana. Para isso, estão aqui hoje a coordenadora do curso de Geografia da UFJF, que é a Cássia de Castro Martins Ferreira. Professora doutora, ela tem projeção internacional. Também coordena o Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental da UFJF. Você está vendo agora aí na tela a professora apresentando a Estação Climatológica SCP da Universidade Federal em parceria com o IMET. Foi durante visita da JF TV ao local. A Cássia foi aluna do mestre Wilson Acácio, que é o nosso outro convidado ilustre aqui hoje. O Wilson, que é hoje aposentado da UFJF, foi professor lá por 3 décadas. É membro do Fórum de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Território no município. Você também acompanha aqui na tela imagens do professor Wilson ao longo da sua carreira. O Wilson Acácio foi diretor do projeto Rondon, no Amazonas, presidiu o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna e atualmente é o seu vice-presidente. Também é vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, além de integrar comissões e conselhos municipais. Pelo vasto currículo com trabalho em defesa do meio ambiente, foi homenageado várias vezes, inclusive aqui nessa Casa Legislativa, com a Comenda do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Atualmente, o Wilson é coordenador-geral do Fórum Mineiro dos Comitês de Bacias Hidrográficas e integra a Academia Brasileira de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. Bom, o currículo é vasto dos 2 candidatos, mas vocês vão conhecendo mais a respeito deles ao longo desse programa. Agora vamos tomar aquele cafezinho com a gente enquanto a gente conversa de meio ambiente e política no município. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, afirmou em julho deste ano que, frente à soma de crises globais, o mundo deve adotar abordagem prospectiva para proteger a saúde humana e planetária. O levantamento destaca 8 alterações globais críticas, entre elas a degradação da natureza pela humanidade, o rápido desenvolvimento de tecnologias como a inteligência artificial, a competição por recursos naturais, o aumento das desigualdades e a diminuição da confiança nas instituições. Bom, sejam muito bem-vindos, professora Cássia, professor Wilson. O assunto é sério, mas é necessário, né, falar de meio ambiente, de clima. E queria começar perguntando para vocês, né, a respeito desse levantamento aí do PNUD, das Nações Unidas. É uma realidade que é global, mas isso reflete aqui em Juiz de Fora, é o que estamos vivendo em Juiz de Fora também, essa crise? Começar com a Cássia. Sem dúvida, né? Na hora que a gente fala de uma crise global, ela vai enfocar e vai ter repercussões locais, né? E quando a gente trabalha com as repercussões locais, a gente visualiza, por exemplo, quando trabalhando especificamente, por exemplo, com a crise climática, os eventos extremos, então as chuvas mais concentradas, chuvas que vão gerar mais movimentos de massa, que vão gerar mais enchentes, inundações urbanas, né? E esses processos, eles se acentuam muito de acordo com como a cidade vem se estruturando, se organizando, vem crescendo. Então, a cidade ela tem que também pensar, né, e se repensar para que ela possa conseguir passar por essa crise com o menor número de impactos possíveis, né? Isso é um ponto central. Só que o que a gente vê muito é que antes da gente falar de crise climática, as enchentes já ocorriam, os movimentos de massa já ocorriam, né? Então a gente tem agora a potencialização, o aumento disso. Né? Então como que a gente trabalha e visualiza isso? Então é um caminho, né, que a cidade, através da gestão pública, através dos seus cidadãos, eles precisam de visualizar, né, o como e o que fazer diante dessa crise. Será que a gente chegou ao ponto, Wilson, agora que não é mais retroceder, né?
tornar da forma como um dia foi, mas sim mitigar, né? Ou trabalhar aí para amenizar os impactos dessa crise? Será que é isso? É até um pensamento pessimista, né? Mas será que a concentração agora é na mitigação dos impactos da crise? Certa vez um sociólogo alemão disse: nós temos que pensar globalmente e agir localmente. Isso foi, inclusive, muito debatido, né, nas conferências de meio ambiente, desde a primeira Conferência Mundial em 72, em Estocolmo. Então, isso tudo que a Cássia falou está acontecendo no mundo. O homem, eu de vez em quando encontro alguns alunos, que foram meus alunos na década de 70, e a gente já falava naquela época: se continuar desse jeito, como diz o latim, ceteris paribus, se continuar assim, vai ter consequência. E está aí. Né? Então, o mundo, a ganância do capitalismo selvagem fez com que nós chegássemos a esse ponto. Obviamente, a exploração dos recursos naturais veio desde a colonização, o descobrimento da América, né? Quanto se tirou de matéria-prima nas periferias, como a América Latina, na África, na própria Ásia, né? Então, a ganância, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o capitalismo norte-americano. Então, isso tudo fez com que... E não havia, naquela época, essa preocupação com o meio ambiente, com a atmosfera, com as águas. A legislação praticamente não existia. Veja, o Brasil participou da primeira conferência em Estocolmo e o nosso representante foi o ministro Costa Cavalcante. Olha o pensamento que ele disse lá na conferência: poluição é sinônimo de desenvolvimento. Por isso queremos o Brasil poluído. Esse foi o nosso representante lá na conferência. A conferência de Estocolmo foi qual 72, foi a primeira, né? Depois veio a Rio +20, né? 92 e assim sucessivamente, outros. Então, veja, agora nós estamos... Desculpe um termo popular, nós estamos pagando o pato desse processo histórico, desde o processo da industrialização, né? E as consequências estão aí. A mitigação... Cássio, eu não sei se o Carlos Nobre, né, que é um dos maiores, certamente eu conheço, né? O Carlos Nobre é um dos maiores, ganhou em 2007, né, o Prêmio Nobel da Paz, juntamente com outros pesquisadores, que em 2007 já falava o que ia acontecer. Ele Carlos Nobre é da área ambiental. Na verdade, ele é um dos maiores climatólogos, né, e meteorologistas do mundo. E mitigar o que está acontecendo hoje vai ser difícil, porque a Cássia é especialista no assunto, né? O aumento da temperatura está aí. A previsão era para 2030, nós estamos em 2024 e já chegamos. O ano passado foi o ano mais quente da história da humanidade. Nós estamos vendo aí as imagens que aconteceu na Espanha há uma semana atrás, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? O que aconteceu na Amazônia. O que está acontecendo, né? Queimada, que até semanas atrás, Juiz de Fora e boa parte do país, aquele céu cinza, né? Não de chuva, mas das queimadas que estavam acontecendo nas cidades. Né? Falei queimada, eu adquiri uma pneumonia lá em Brasília. Assim, um mês atrás, eu estive lá durante uma semana. Olha, não se via outra coisa a fumaça. Como ela não se enxergava, né? E falta de umidade. Aquele cenário, que inclusive é um cenário assim, aquela paisagem que fica uma paisagem apocalíptica, né? Então nós estamos vendo aí, né, os excessos, né, Cássia? Exato. De temperatura, excesso é seca, outros lugares com muita água, né? Chuvas torrenciais, o que aconteceu lá no Vietnã, na Malásia, Indonésia, há poucos dias atrás. Então, tudo isso é consequência dessa mudança, né, da atmosfera, da irresponsabilidade dos homens, né? Esse etnocentrismo, né, o homem querendo comandar, né? A natureza dá a resposta, e aí nós estamos, infelizmente, e aí o que a Cássia falou, quem está pagando mais sobre isso são as populações mais carentes. O relatório, inclusive, fala aqui das desigualdades sociais, né? Que é um dos levantamentos, colocados aqui pelo PNUD. Como que essa desigualdade social chega a afetar o meio ambiente? Sim,
Na realidade, eu colocaria que é o inverso. Inverso, né? Quanto que, né, essas ações e as repercussões que a gente está tendo em termos, seja da poluição, seja do movimento de massa, seja das inundações, seja do calor extremo ou do frio extremo, que são os elementos mais centrais quando a gente pensa aí na crise climática em si, eles vão afetar principalmente os mais vulneráveis, né? E aí, aos mais vulneráveis são sim aqueles que têm uma condição de renda mais baixa, mas também crianças, aos idosos, eles também se encontram nessa taxa, né? Exatamente, em função da saúde. O que acaba por aumentar ainda mais, tornar mais perceptíveis e até aumentar essas desigualdades. Exatamente. Aí você aumenta exatamente esse padrão. Por que isso? Porque, olha, está o calor extremo. Se você tem condições financeiras, o que você faz? Você instala um ar-condicionado na sua casa, você instala um ar-condicionado no seu ambiente de trabalho. Mas é aquele que não tem condições financeiras, ele não consegue instalar um ar-condicionado no seu ambiente de moradia. E na maior parte das vezes, e na maior parte das vezes trabalha sol a sol, né? Trabalha exposto aí à radiação solar, a todo esse calor. Então, ele se encontra nessa condição mais vulnerável. A poluição também é um elemento, eu brinco muito que a poluição ela é a da mais democrática, né? Porque eu não limpo o ar dentro da minha casa. Então, todos respiraram durante esse inverno muito seco, né? Todo mundo respirou esse ar que estava aí, né? E ficou vulnerável, né? Você teve um grande aumento de casos de doenças respiratórias, que estavam exatamente atreladas a uma grande quantidade de particulados na atmosfera. Então, esses processos, eles são muito importantes quando a gente pensa não só na questão ambiental, mas está diretamente relacionado à saúde, né? Quando eu penso numa enchente, não é só aquela água que está lá na rua, mas a enchente traz um monte de doenças junto com ela. Né? Então você tem aí todo um aspecto que vai muito além apenas da questão climática, né? Então por isso, mais uma vez, exato, né? A gente Deixa pensar eu só reforçar, se a gente pegar o modelo, né, do capitalismo selvagem, as grandes concentrações, no centro da cidade você tem, né, os mais poderosos. Agora, a população mais pobre, ela vai para a periferia. Eu fui chefe da Defesa Civil um período aqui em Juiz de Fora e eu falei, como consegue morar aqui? Mas as pessoas estão ali não é porque elas querem, elas estão ali porque elas são expulsas da área urbana. É uma especulação. E aí veio a responsabilidade dos gestores públicos. Nós temos aqui várias vilas com o nome de ex-prefeitos. Não vou citar algumas, a sociedade sabe. Por quê? Na próxima eleição eu vou ganhar voto. E deixa essas pessoas, né? Elas já são discriminadas e geralmente são maiorias negras, pessoas pobres, né? Já são discriminadas pela sociedade. Então elas estão ali, né? Não é porque elas queiram ficar naquele espaço, naquele locus ali, é a expulsão das áreas, porque na área urbana você tem toda a infraestrutura no centro. Agora vai para a periferia, lixo, desmoronamento, né? Muito desmoronamento. Inclusive a nova lei de educação ambiental está colocando, até abril do ano que vem, vai ter que ter no currículo essas questões dos riscos que as populações sofrem, além das mudanças climáticas. Então, veja que é uma cornucópia, né? É tudo interligado, né? A enchente atinge o rico também, atinge, como aconteceu, mas a maioria das vezes atinge aquelas camadas mais necessitadas, mais pobres. Né? Os primeiros a sentir os impactos de qualquer crise, eu diria, são os mais vulneráveis. Sim, né? sim. Eu queria que vocês explicassem assim de forma didática, né? Claro, os dois professores, como que a gente chega nessas alterações climáticas, né? Porque a gente tem aí as ações humanas, né? Mas temos a questão das bacias hidrográficas, né? Que é algo que o professor Wilson Acácio domina, N outros fatores, a verticalização da cidade, né? Juiz de Fora, ela cresce lá para a Zona Norte também, outros lugares, mas o grande crescimento de Juiz de Fora é essa verticalização que a gente tem aqui, né, na centro, Zona Sul da cidade, enfim.
Como que vai acontecendo tudo até a gente chegar a não ter as estações mais tão bem definidas, né? A não ter um inverno em Juiz de Fora igual que a gente sentia na minha infância. Eu vinha ao médico em Juiz de Fora, da minha cidade natal para Juiz de Fora, tinha que vir encapotada para Juiz de Fora, porque aqui era um frio danado. Hoje em dia, até quando eu vim fazer faculdade aqui também, né, a gente sentia muito frio em Juiz de Fora. Hoje em dia, a gente não usa mais cachecol. O que está acontecendo? Né? Então, assim, tipo, como que a gente chega nessas alterações climáticas, né? E aí eu não sei se passa pelo assunto também das bacias hidrográficas, dessa ameaça aí ao conjunto de rios, né, que temos aqui na região. Bem, eu não sei se está querendo dizer da alteração climática num contexto só urbano, regional ou global. Então eu vou passar do global e chegar até no urbano. Mais o município, mas pensa globalmente e agir localmente, nesse caso. E aí é interessante a gente pensar nas mudanças climáticas globais. Por quê? Porque a mudança climática global, quem são os atores que provocaram ela? As nossas ações locais, né? Então, o tempo inteiro tem essa mudança de escala, né? Do local para o regional e para o global, né? Então, essas várias ações locais que contribuíram com a maior emissão de gases, que a gente chama de gases estufa, que são os gases que são muito eficazes em armazenar calor na atmosfera, e isso faz com que globalmente eu tenha tido esse aumento de temperatura. Mas quem fez isso? Foram os locais, e inclusive nós, né? Nós também contribuímos com isso. Como que a gente contribui com isso? A gente contribui com o uso exacerbado, um grande uso de veículos individuais nas vias, em detrimento, por exemplo, de veículos mais coletivos, como frotas de ônibus. Se tivéssemos, por exemplo, metrô de superfície, que são veículos que também poluem, mas eles carregam dentro deles um grande número de pessoas. O individual polui também, mas carrega ali quantos? 1, 2, 3 no máximo. Então eu tenho essa relação. A forma como a cidade se construiu, Juiz de Fora foi uma cidade que foi sendo construída, né, e histórica, muito, muito verticalizada, né? Desde lá, do início da década de 70, você já tinha prédios altos, significativos nessa área central. Então isso contribui muito com o acúmulo de energia dentro dessa área central, gerando, portanto, um aumento de calor. Concomitante a isso, eu tive o quê? Maior impermeabilização do solo, né? Solo muito asfalto, muito concreto, né? E eliminação gradativa, e às vezes nem tão gradativa assim, das áreas verdes. Né? Então, as praças, quando existiu, teve vários prefeitos que pavimentaram as praças todas. Né? Por quê? Porque a vegetação dava trabalho, era ônus. Agora a gente está comprando esse ônus aí, né? Da barro. Exato. Então, tirei as árvores, pavimentei as praças. Você fez um estudo sobre as ilhas de calor, né, Juiz de Fora? Exato. A gente tem até o mapa, né, Cássia? Vamos colocar a Cássia o mapa? fez uma pesquisa muito interessante, né? Exatamente, né? A gente cria uma cidade com diferenças significativas de temperatura. Né? O mapa de zoneamento térmico da cidade mostra claramente uma área central, a nossa área central de Juiz de Fora, né? Que é essa área mais densa e com uma ocupação mais verticalizada. Quando a gente fala verticalizado, com mais prédios altos, maior circulação de veículos, principalmente veículos a óleo diesel, né? Que são os ônibus, caminhões, gerando uma área de muito calor. Para a gente ter uma ideia, numa última onda de calor que nós tivemos, a gente teve uma temperatura registrada lá na universidade, né, na estação climatológica, a temperatura foi de 29 graus. A temperatura registrada na Getúlio Vargas, ali
próximo àquele Bahamas ali, No na Getúlio miolo, Vargas, né? aquele miolinho ali, O a Floriano. temperatura foi de quase 40 graus. Então a gente tem uma diferença de temperatura muito alta. Por que essa temperatura extremamente elevada ali? Porque principalmente a Getúlio Vargas é uma área onde eu tenho prédios, eles não são tão elevados, mas eu tenho uma circulação muito grande de ônibus, né? E de E pessoas o ônibus também, né? descarregando ali, Muita né? gente. Muito particulado. Isso concentra muito a alta temperatura naquele espaço. Então eu não tenho apenas a temperatura derivada da radiação solar que está incidindo e aquecendo, mas o próprio calor, né? Dos motores, né? Enfim, a gente também gera calor, né? Nas nossas diferentes atividades. E por isso a cidade fica mais quente. Então esse mapa ele vai mostrar exatamente isso. Principalmente nas áreas mais densamente ocupadas, como a região central, toda a área que circunda o vale, muito próximo ao Vale do Paraibuna, chegando até lá em Benfica, a gente tem áreas bem mais aquecidas. E quanto mais a gente avança para a periferia da cidade, a gente vê temperaturas mais baixas. Isso é ainda potencializado, porque a gente tem uma cidade que no centro está a 640 metros de altitude e as áreas elevadas estão ali por mais de 900, né? Que é onde então, tem a estação climatológica, né? Isso da também universidade. altera a temperatura. Cássia, né? eu vi até uma entrevista do professor Carlos Nobre, né, no Reconversa do jornalista Reinaldo Azevedo, e uma coisa que eu fiquei impressionado. Se você joga hoje o monóxido de carbono na atmosfera, os ônibus, como ela falou, os carros, fica 150 anos na atmosfera. Então você imagina o quanto, já chegam trilhões de toneladas, né? A quantidade de gases do efeito estufa, né? Ozônio, monóxido de carbono, etc. 150 anos. Então ele até brincou. Depois que eu descobri isso, eu nunca mais usei só carro a álcool, né? E aí o Brasil deu uma grande contribuição mundial, né? Porque é o país que usa mais, parece que o índice maior de utilização de biocombustíveis, né? E outras matérias alternativas, né? Outras fontes de energia. Então é preciso que a população saiba disso. Né, você abriu o gancho aí dos rios, as bacias hidrográficas. Eu participei de 4 eventos em Santa Catarina de mudança climática e também a questão dos recursos hídricos. Eu estive em Florianópolis, Natal, João Pessoa, Brasília, agora em dezembro eu estou indo para Palmas. E eu estou, Cássia, extremamente assustado das imagens que a gente está vendo dos nossos rios. Os afluentes da margem direita do Rio Amazonas estão praticamente secos. As usinas hidrelétricas do Rio Xingu, por exemplo, são 50 turbinas, só estão funcionando 40 desligadas. Porque não tem água. Não tem água. Como você disse, né, eu tive onde morar durante 8 anos na Amazônia e eu morei às margens do Lago de Tefé, uma cidade onde eu fui diretor lá do Projeto Rondon e depois da universidade. Esse lago, onde eu morei, ele tem 10 km de largura, uma profundidade média de 20 a 30 metros, 200 km de extensão. Muito grande, né? Esse lago, ano passado, secou, morreram 154 botos, e esse ano está seco novamente. Né? Aí o efeito El Niño, a Cássia é pesquisadora sobre isso, né? Então, os oceanos estão mudando assim de maneira assustadora as temperaturas, os corais estão desaparecendo. Então, vejam, é uma série de consequências, né, que está acontecendo. E aí uma coisa muito grave, a derrubada da floresta amazônica, as chuvas que nós recebemos aqui são os chamados rios voadores. Uma árvore na Amazônia, ela libera o equivalente a 1.000 a 1.200 litros de água por dia. E a imbecilidade dos homens está tirando da floresta para fazer pasto. Então, muitas das chuvas que a gente recebe aqui no centro-oeste, no sul, sudeste e sul, vêm lá da Amazônia, os rios voadores. Né? Eu não vou ficar entrando em detalhes, né? Porque é uma coisa muito complexa, mas muito fantástica. Né? Nós recebemos as chuvas aqui. E com a derrubada das árvores também, não é só isso, né?
Então, esses ecossistemas planetários, né? A Amazônia tem um papel fundamental na questão climática mundial e, de maneira irresponsável, né? A boiada estava passando, né? Vamos derrubar a floresta. Isso não tem cabimento. Hoje, eu comentei com vocês dois em off, né? Mas, coincidentemente, hoje de manhã na Globo News estava anunciando esse resultado aí, o levantamento do desmatamento, né, em 2024. O pico do desmatamento foi nos últimos anos, foi 2021. Desde então vem caindo, sendo que agora 2024 foi a maior queda. Mas isso tem que continuar diminuindo, né? Sim. E é possível diminuir, é possível reconstruir as florestas, é possível reconstruir o que a gente tem aqui em Juiz de Fora e região de Mata Atlântica, né? A gente consegue isso para que, acredito eu, não sei se eu vou falar besteira, isso interfere diretamente também nos rios, a vegetação, Sim, né? sim. Interfere no clima, obviamente. Claro. Então a gente consegue reconstruir vegetalmente, assim, tem as um nossas projeto Conexão Mata Atlântica, inclusive Juiz de Fora assinou, né? Eu não sei se está pronto o projeto, né? A universidade, o professor Fabrício contribuiu muito, não sei se a Casa trabalhou nesse projeto também, né? Mas parece que está engavetado. O professor, voltando aí ao professor Carlos Nobre, ele diz o seguinte: se o mundo arborizar 7 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, nós resolvemos o problema aí da atmosfera. Agora vai ter que ter consciência dos nossos gestores, dos empresários, da sociedade como um todo. E aí eu vou meter uma cunha: a vitória do Trump é extremamente preocupante, porque ele diz que vai revogar todos os decretos, leis, etc., que foram assinados por governos passados em relação ao clima. Então, o mundo corre perigo em relação a isso também. Então, é preciso que nós teremos a conferência, né, o ano que vem aqui no Brasil, né, a COP30, que vai ser em Belém. O mundo pede socorro. Nós temos que conscientizar os grandes, principalmente os países desenvolvidos, essa questão, né, local, regional, nacional e mundial. Porque se não houver essa tomada de decisão, de governança o mais rápido possível, as consequências são muito piores, porque as cidades vão ficar inabitadas. O professor Nobre fez uma conferência semana passada lá no Rio Grande do Sul e ele falou: se continuar desse jeito, o Rio Grande do Sul vai ficar inabitado. Então, vê que ponto que nós estamos chegando. Juiz de Fora teve as enchentes, né? Elas são cada vez mais a miúdes, né? O que está acontecendo em Santa Luzia, ali no Mariano Procópio, né? Tudo isso a cidade já está, né, recebendo as consequências, né, dessas tempestades que estamos aí vivenciando. Como a gente está discutindo o Juiz de Fora, nós temos que voltar, né? Então, esse processo de verticalização, eu fico assustado quando eu vou lá em São Pedro. A minha época, a minha turma foi a primeira a ir para a universidade, ele era só um morro. E agora o que a gente vê é verticalização. Cadê os estudos de impacto de vizinhança, os famosos waves? Exato. Né? Cadê o plano diretor? Cadê o plano de processo de ocupação urbana? É uma lei de 1986. Meu Deus do céu, por que não muda? Não muda por quê? Uma lei de 86, muita coisa aconteceu. Então é preciso que a sociedade cobre dos nossos gestores, seja do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, alguma coisa tem que ser feita para melhorar a qualidade de vida. Porque às vezes é imperceptível, mas vai agora no hospital, o doutor não falou assim, está doente por causa do meio ambiente, mas certamente a causa daquela doença é a questão ambiental. Sim, a gente tem. Seja na atmosfera, na água, no solo, etc, no lixo, né? Inclusive a gente tem pensando aqui no audiovisual, nas séries, nos filmes distópicos, né? Que já, de repente, não estão mais tão distópicos assim, séries que falam de crise de natalidade, né? Mulheres inférteis e tudo, em função da alimentação, dos alimentos, né? Baixa produção
de alimentos, indústria alimentícia e tudo, água contaminada, afetada, isso tudo pode acabar numa tragédia muito grande para a raça humana, né? Tô indo aí na ficção, né? Nessa questão distópica, mas isso não é impossível de acontecer, correto? Eu acho que a gente tem duas coisas que andam juntas, né? A gente ao lado, né, de tudo isso que está acontecendo, da crise climática, do aumento dos eventos extremos, você também tem uma corrida tecnológica, que é exatamente para a gente não chegar nesse ponto. Não estou pondo panos quentes, não me entenda assim. Mas o que a gente precisa, e aí eu volto a um termo que você colocou lá no início, que é mitigação, né? Eu acredito na mitigação. Eu acho que a gente tem sim como mitigar. Tá mesmo na escala mundial? Na escala local, regional, e global, né? Passo a passo. Né? Na realidade, a mudança climática é global porque estamos todos sendo afetados. O clima ele é global. Eu não tenho uma dinâmica climática que é local. Né? Tudo que acontece aqui normalmente é derivado de um processo de circulação mais geral da atmosfera. Então, não adianta às vezes eu só mudar aqui. Eu melhoro as condições do aqui, né? Por exemplo, de Juiz de Fora. Mas eu ainda dependo dessa condição que é regional e que é global, né? Então, quando eu penso nesse processo de mitigação, eu ainda acredito. A gente está falando, por exemplo, dos condomínios verticais que estão proliferando pela cidade. Então, por que ao lado da permissão dos condomínios verticais, eu não coloco algumas outras obrigações, as tipo, contrapartidas, o piso, né? Tem que ser permeável, eu não posso ter piso. Eu tenho que ter uma área verde dentro das áreas do condomínio. As ruas que o condomínio ele vai ter que arborizar. Então, eu crio contrapartidas. Eu escuto muito que tem que ser rígida, né? Não pode ser uma coisa... E mantida, isso tem que ser colocado. Você tem que manter esses espaços por 30 anos. Não adianta virar e falar, eu pus lá. Aí a população construiu garagem, construiu isso, acabou com isso tudo. Não, você tem que manter isso por um período de tempo. Porque aí sim eu estou pensando o hoje, o agora, mas eu estou pensando no amanhã também. Então eu preciso de reordenar esses espaços. Eu tenho um rio Paraibuna que corta a cidade inteira. Por que esse rio não é todo arborizado? Eu tenho vias que poderiam estar totalmente arborizados. O que significa arborizar uma via? Eu diminuo drasticamente a temperatura, diminuo a poluição que é gerada pelos carros que transitam ali. Né? Então, eu tenho aí grandes benefícios nesse sentido. Eu escuto muito falando, a cidade já está construída, eu não tenho nada que fazer. Lógico que tem, a cidade está construída, mas ela continua crescendo. Se ela continua crescendo, se eu já tomar uma atitude com o que está crescendo, eu já estou diminuindo os impactos. Então, na realidade, o que a gente vê? A gente vê a cidade crescendo pior do que o que ela já está. Porque se eu estou crescendo em condomínios verticais, eu estou crescendo pior do que quando eu crescia com condomínios horizontais. Porque os condomínios verticais, eu andava tenho na ambientes... rua. Exatamente. E aí eu crio espaços muito ruins nesse sentido. Deixa eu pegar o seu gancho do Rio Paraibuna. Depois eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Como que o senhor falou do Amazonas, né? Não era o Rio Amazonas, acho que um outro rio, mas... Madeira, lá no Xingu, estado, Madeira, etc. Tudo seco, que não se vê, que o rio, que tá vazio. O lago, só falou do lago. Lago Tefé. Lago Tefé, né? Que secou, como é que pode isso? Pois é. Né? E isso interfere aqui, interfere nas nossas chuvas, em tudo. E aí, que depois que o senhor pegar o gancho da caça aí, queria que o senhor não deixasse de comentar da bacia do Paraibuna. Vamos lá. Outro bioma está sendo muito agredido é o Cerrado, né? Onde nascem os afluentes da margem direita do Rio Amazonas. Né? O Cerrado hoje virou. Nós somos os maiores exportadores de alimentos do mundo. Mas tem muita gente passando fome no Brasil. Né? É uma incoerência. Cerrado está ficando desertificado? Já tem. O Cerrado não, mas no Nordeste já tem área de clima árido na Bahia. Não é mais semiárido, é árido. E está chegando, eu fiquei assim abismado, na última Encontro Regional de Meio Ambiente, de Bacia Hidrográfica em Brasília,
já está iniciando o processo de edificação no norte de Minas Gerais. Criciúma não, como é que chama? Pociúncula, aquela região toda ali, já está iniciando o processo de edificação, na bacia do Paraíba do Sul. Bom, quanto ao Rio Paraibuna, né, que tem uma história bonita, né, primeiros hidrelétricas, já foi navegável, o Clube João Noronha, era um clube de natação, os atletas nadavam no rio. Nadavam e disputavam o campeonato no Rio Paraibuna, né? Esse rio que tem uma história fantástica, né? Ele era navegável do centro da cidade até lá onde é o bairro Araújo. Hoje, o que tem no rio? Vergonhosamente, Juiz de Fora só trata 41% do esgoto. Ou seja, 60% de todo o esgoto gerado em Juiz de Fora é jogado no Rio Paraibuna. E até 2 anos atrás eram só 5% tratados. Ou seja, 95% do esgoto juiz-forano são 1.270 litros por segundo. Então, quando a gente fala já 1.270 litros lançados. Desses, apenas 40%. E esse processo de saneamento é básico, é básico, né? É básico. Necessidade básica. Eu acho que para Juiz de Fora é um cartão postal muito negativo. Eu faço parte, né, de colegiados da Bacia do Paraíba do Sul e nós somos muito cobrados. O Rio Paraibuna é o maior contribuidor de poluição de toda a bacia do Paraíba do Sul. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Então nós temos que dar, né? A gente já ouviu o prefeito falando que está falando, mas 41% só. A média brasileira é quase 60%. Né? Uberlândia trata praticamente 100% do esgoto. 60 já é pouco também, né? Assim, pois é, então é preciso. Mais da metade. A Cássia falou sobre, né, a arborização do Rio Paraibuna. Faz uma pesquisa aí, quantos projetos estão engavetados e prometidos nas campanhas que vamos fazer, a área, né, ligando o centro da cidade até Benfica, com ciclovia, etc. Isso também é uma outra questão, né? Muita gente que quer andar de bicicleta, mas não consegue porque não tem nem as ciclorotas a gente tem mais direito, não tem mais pintura nas vias, não tem mais sinalização vertical nem horizontal, a pessoa não consegue andar de bicicleta com meio-fios. Daqui a Benfica é tudo plano. Curiosamente, o resto da cidade é tudo mar de borro, né? É tudo plano. E eu já vi, olha, quantos candidatos falando que ia fazer ciclovia, fazer arborização, e tem projeto pronto. Gastou-se muito dinheiro contratando empresa e está tudo engavetado. Então está na hora da sociedade, né, cobrar. E aqui eu quero meter uma cunha da educação ambiental, como educadores, né? Sim. Eu acredito que esse processo só haverá transformação com a educação. Não é só a educação nas escolas, a educação formal e não formal. Nós temos que fortalecer a educação nos sindicatos, na associação de moradores, né? Dentro das empresas, dentro da indústria. E também nas escolas. A gente tem experiências exitosas no Brasil todo. Educar o poder público, inclusive. Eu não vejo experiências exitosas da educação ambiental em Juiz de Fora. É claro que tem. Eu seria aqui irresponsável falar que não tem nada. Mas é preciso, porque um órgão faz educação ambiental, outro faz. É preciso unificar. Sabe? A Secretaria de Meio Ambiente, é CESAMA, é Secretaria de Obras, é IMPAV, é DENLUB. Eu acho que tem que falar uma linguagem só. Em conjunto. Em conjunto. Então, essas questões que a Cássia levanta com muita pertinência, nós vamos conseguir se a gente educar. Porque quando sai um prédio, né, daquela altura, a população não tem a consciência dos impactos negativos, esgotos, trânsito, enfim, são uma série de consequências, né? Então a sociedade tem que tomar consciência que ela tem que cobrar dos gestores, nós queremos qualidade de vida. Então o Rio Paraibuna, voltando aqui, usando uma metáfora, é um péssimo cartão postal para a nossa cidade, lamentavelmente. E as pessoas não têm pertencimento do rio. As pessoas passam ali e nem olham para o rio. As capivaras passaram a pertencer, né? Viraram, tem até uma relação afetiva com as capivaras, mas e o rio? Até a capivara entrou com, né, uma cabra de ar no pescoço. Exatamente. Aquele ali é o símbolo dos respeitos à natureza, né? Então, tudo isso acontecendo e eu parado aqui na praça dando milhões pombos. É preciso que a sociedade
pare de dar milho aos pombos e comece a cobrar mais. Sim, sim. Né? Que haja um entrosamento, né, da Sim. sociedade no sentido de cobrar e de colaborar também, né? A gente precisa finalizar o programa, mas não, eu deixei para o final aqui, como cereja do bolo, a gente falar muito dentro disso que a Cássia levantou, do local, depois do regional, global, esse movimento aí das conferências climáticas, né? O professor vai falar o nome certinho aí pra gente. Temos o Fórum de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Território aqui em Juiz de Fora, né? E aí existe a necessidade da conferência, que ela municipal, estadual, nacional. Explica pra gente aí o que é isso e o que a gente vai ter pela frente aí. Nós estamos fazendo um movimento muito bonito aqui em Juiz de Fora. Esse já é um sonho antigo, não é só meu, né? Várias pessoas. Não adianta você só criticar, você tem que contribuir. E nós juntamos aí profissionais e estamos criando aí, já criamos, né, o fórum ligado ao meio ambiente, às mudanças climáticas e território. Uhum. E é claro que aí tem educação ambiental. Nós já estamos com 40 pessoas profissionais de alto nível, professores da universidade, de várias instituições. Membros do fórum. Membros do fórum. E nós estamos debatendo a questão do locus, Juiz de Fora. A Juiz de Fora que nós queremos. E aí nós temos que contribuir. E deixar bem claro que nós não recebemos nada. Sim. Nós estamos trabalhando para ajudar aos poderes constituídos para que a gente possa fazer um processo de mudança, de paradigma, de ocupação do território, as mudanças climáticas, educação ambiental, né? Porque a legislação não falta, mas é preciso que os poderes constituídos coloquem em prática aquilo que está ali. Então, esse fórum está vindo um momento muito oportuno, né, para que a gente possa debater. Tem vários professores da universidade, de vários departamentos, várias instituições, pessoas da sociedade. Então, eu acho que vai ser um movimento muito bonito o Juiz de Fora. E aí nós fizemos uma reunião com a professora Cida, a vereadora Cida, que foi minha aluna também lá na universidade, né? E agora, porque nós temos a Conferência Nacional de Meio Ambiente. Isso. Faz escala municipal, estadual e nacional. A municipal está aberta desde junho e encerra agora dia 15 de novembro. Né? E aí nós fizemos uma conversa com a vereadora Cida, e ela pediu à prefeitura, e a prefeitura ontem saiu o edital, a portaria. Nos dias 12 e 13 agora, de dezembro, nós faremos a nossa conferência local, municipal. Depois, em janeiro, vai ter tiro-se os delegados. Vamos fazer em janeiro a estadual. E em maio teremos a Conferência Nacional em Brasília. Então, acho que vai ser, eu faço aqui um apelo. Essa conferência não é só para os doutores. Nós queremos a população lá. Participando. Porque a população sabe o que ela quer. Ela que mora lá no território e ela tem as suas demandas. Então, acho que é uma grande oportunidade nós fazermos um convite nos dias 12 e 13 de dezembro. O local, não sei se vai ser aqui na Câmara, né? Ainda não saiu o local. Para que a gente possa debater a questão da cidade, né? Urbes, não só a questão urbana, mas a zona rural. Os loteamentos estão indo para a zona rural, né, Cássia? Assustadoramente, os condomínios, né? Então, vamos fazer uma grande discussão, contribuindo, né? Eu quero deixar bem claro que a conferência é realização da prefeitura. Sim, mas mediante provocação, né, do fórum. O fórum provocou e vai ter a conferência, a gente até agradece, né, o Poder Executivo por ter acatado. E queremos também a Câmara Municipal lá, né, convidar os vereadores, porque é claro que a gente não quer só que defende o meio ambiente. Todos os vereadores devem estar lá. Sim, convidar para estar lá, contribui, debata, né, proponha. É isso que nós queremos. Afinal, uma das funções... principais funções da vereança é a fiscalização, né? É o acompanhamento do que vem acontecendo. E aqui eu quero aproveitar também a oportunidade. Nós temos uma lei municipal de autoria, o projeto de lei da vereadora Thalia, que cria o estado de crise ambiental.
E essa lei foi aprovada o ano passado e até hoje não foi regulamentada. Crise ambiental no município. No município. Já existe uma lei. Então é preciso que o Poder Executivo, porque lá vai ter, né, quem vai participar, etc., a lei não fala isso. Então é preciso que seja normatizada essa lei o mais rápido possível. Né? Já estamos atrasados há um ano, foi aprovado e, né, então, fazer essa cobrança aqui, uma boa, como os outros, né? Com certeza. Infelizmente, a gente precisa finalizar, porque era muito assunto que a gente gostaria de abordar, né, indo mais, assim, detalhadamente. É mineração, é inteligência artificial, muita coisa que a gente não consegue falar aqui. Mas que venha aí essa conferência e que ela seja extremamente profícua. Cássia, vou abrir para você despedir aqui, dar a sua última contribuição. Bem, eu acho que é isso. Quando o Wilson fala que a população e todos estão envolvidos, é exatamente isso, né? O local somos nós, né? Nas nossas ações diárias, no nosso vivenciar, né? Então, a educação é importante, a saúde é importante, mas a gente tem que olhar para o meio ambiente também. Por quê? Porque o meio ambiente está prejudicando a nossa saúde, está prejudicando a nossa qualidade de vida e está prejudicando por quê? Porque a gente está agredindo ele. Né? Então, viver e olhar para isso hoje se torna essencial. E mais do que só nós como indivíduos, né, individualmente, a cidade, a gestão pública, os vereadores, né, todos eles precisam de olhar para o meio ambiente, né, com mais cuidado, para que a gente melhore a cidade e melhore, consequentemente, as condições de moradia nessa cidade. É isso aí. Muito obrigada, tá, Cássia? Obrigada a vocês por estar aqui. Muito obrigada, professor Wilson Acácio. Eu que agradeço o convite, né? E aqui eu tenho que dar um depoimento, né? Eu fico muito orgulhoso de ter a Cássia como ex-aluna, hoje uma referência mundial das pesquisas, né? Ela viaja, já foi em vários países fazendo palestra, etc. E a gente fica muito orgulhoso disso. Eu vi menção a ela no The New York Times. Ela tem a Cássia hoje é mundialmente conhecida. E a pessoa sempre mais tem um conhecimento de causa, né? Para nós, Juiz de Fora, é um orgulho ter uma pessoa como ela debatendo essa questão, não é aqui de fora, né, no mundo todo, né? E então, Cássia, fica aqui meu reconhecimento, né, da sua capacidade. Você foi escrever uma pessoa destacável no curso de geografia, né, em termos de capacidade. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: a palavra cidadania. Sou um cidadão brasileiro. Não sou cidadão brasileiro, sou cidadão da cidade onde você nasceu, onde você mora. Eu repito aquela frase, né? Eu estou muito preocupado com a atmosfera, né? Com a secura do Rio Amazonas, mas eu quero o meu Rio Paraibuna bonito, saudável. Eu quero as árvores no centro urbano, né? Nós queremos recuperar as nascentes. Então, é para que tudo isso busque a qualidade de vida da criança, do jovem, do adulto, do idoso, né? Nós queremos morar numa cidade prazerosa. As Olimpíadas, lá em Paris, grande quantidade. A abertura foi no Rio Sena. Então, aquele rio foi mostrado. É claro que houve alguns probleminhas. Sim. Foi mostrado para o mundo. Aberto pela primeira vez na história. Prefeita mergulhou no rio. Sim. Agora, nós teríamos condições de fazer uma abertura da Olimpíada, qualquer que seja ela. As margens do Paraibuna? Paraibuna? Não, lá dentro do rio, dentro das margens. Fica aí a pergunta para a nossa reflexão. Vamos finalizar assim e que venha a conferência e que ela seja um sucesso aqui em Juiz de Fora. Inclusive com participação, né, da doutora Cássia tem que estar lá. Com certeza. Muito obrigada novamente. Obrigada a você também que participou aqui desse importante debate, acompanhou aqui essa discussão até agora. Lembrando que todos os episódios do Café com Política estão lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Até a próxima, um forte abraço.